Eu sou professor de pós-graduação e eu me pergunto muito sobre alfabetização. E por que que eu estou falando isso? Porque eu dou aula em pós-graduação na área de fisioterapia, que é a área que eu atuo hoje. Mas eu fico pensando assim: o Brasil passa por um problema gigantesco de alfabetização, né? Se a gente for pegar os dados, nós temos dados muito baixos de analfabetismo no país, porque a escola hoje, né? Hoje não só hoje, mas há muitos anos a escola é acessível para todos. Então, muitas pessoas fizeram a escolarização e se formaram. Então, o nível de alfabetismo no Brasil é baixo. O que não significa nada. Porque o nível de analfabetismo é baixo quando a gente fala de pessoas que fizeram e que cursaram o ensino fundamental e médio, né? Que foram para escola, que se escolarizaram. Mas o número de analfabetismo funcional, que são essas pessoas que se escolarizaram, mas não conseguem interpretar um texto, não conseguem ter um senso crítico, não conseguem, não conseguem ter interações e relações sociais de uma forma muito adequada por falta de conhecimento linguístico, muitas vezes, e de capacidade analítica. Então, o nível de alfabetismo funcional do Brasil é muito alto, mas quase já deve estar beirando mais dos 50%. E isso impacta diretamente para mim, que sou professor, de nível de pós-graduação, porque como este aluno foi alfabetizado para neste momento chegar para mim na faculdade ou na pós-graduação, né? E aí isso me preocupa muito, porque hoje a gente percebe, e eu não estou fazendo uma crítica aos meus alunos, tá? Não são todos os alunos que eu vejo que têm essa dificuldade, mas a gente vê no nível superior hoje muitas pessoas se formando e não conseguindo desenvolver leituras adequadas de algum texto, não conseguindo pegar um texto, fazer uma leitura, tirar uma interpretação daquilo e formar um raciocínio lógico. E agora com esse negócio de inteligência artificial, a gente tem visto aí que quando você digita alguma coisa, vou pegar um exemplo, tratamento da infecção urinária, a inteligência artificial te traz tudo. Ela é muito boa, muito, ela ajuda, porque às vezes você esquece alguma coisa no meio do caminho e você vai pesquisar. Só que a gente tem visto que ela também tem o lado onde os profissionais utilizam para fazer algo que eles não sabem e eles pesquisam e usam. Tirando esse lance da inteligência artificial, outra coisa que me preocupa é realmente como formar esses alunos. Porque a gente percebe que o nosso tipo de ensino é muito ruim desde o ensino básico. E quando a gente vai para a graduação e para pós também é ruim, porque é um método muito tradicional. Você expõe o slide lá, lê o aluno, vai fazendo a aula, vai falando, vai levando conhecimento, o aluno tem que captar aquilo que você está falando. Muitas vezes você consegue interagir todo mundo, fazer práticas hands-on, que eles falam, mas mesmo assim é muito conteúdo jogado para o aluno em pouco tempo. E se esse aluno não tem um índice de alfabetização muito bom, ele não veio da sua infância com uma alfabetização boa, ele não consegue depois estudar esse conteúdo que você passou perante leituras e análise de textos científicos e tirar uma conclusão daquilo e um aprendizado. Então você percebe o buraco aonde a gente está sendo enfiado dentro da nossa educação. Então é uma coisa que eu penso muito. Quando eu vou dar aula, geralmente eu viajo 400 quilômetros, 100 quilômetros, porque eu dou aula em Sorocaba, Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, também dou aula em São Paulo. E no dia que eu vou dar aula, eu sempre chego nervoso. Me dá até às vezes problemas intestinais, para ser sincero. Porque sempre quando eu vou dar aula, eu fico nervoso. Por que que eu fico nervoso? Porque eu quero sempre entregar o meu melhor. E eu fico nervoso com medo de não ser aquele professor que entregou o melhor. Ou ser aquele professor que foi lá e só falou, falou, falou e ninguém entendeu nada. Então eu tenho muito medo, eu repenso diariamente como eu vou passar o conhecimento para o aluno, eu fico repensando das formas que eu tenho de abordar esse aluno, como entender da onde ele veio e até onde eu consigo ir com ele. Então, percebe o buraco? E a nossa questão é que a educação e a saúde estão sendo cada vez mais sucateadas. E se a gente não se movimentar, galera, daqui uns anos, não tem mais. Todo mundo aqui tá lascado, porque você vai precisar de educador para educar seu filho, para educar pessoas.
em geral, e você vai precisar de profissionais para te atender. E aí, em quem confiar?